Como segurar o violino. A aula do arco ficou mais longa do que eu imaginei. A do violino eu vou tentar resumir o mais pelo menos. Mas sem deixar faltar nada, com toda certeza. A do arco, na minha opinião, e acredito que na maioria dos professores de violino, o arco sempre vai ser o nosso maior desafio. Tanto que a gente fica tentando aprender cada vez mais, não é apenas a técnica de fazer um vibrato, fazer mudança de posição, tocar afinado. Tem isso, sim, óbvio. Mas a gente não adianta ter nada, ter uma boa afinação se não tem um arco bem equilibrado, um arco que tira um excelente som. Porque quem tira o som do violino é o arco. Os dedos aqui faz barulhinhos, mas nada. Não é aqui que sai o som. Aqui sai a qualidade da afinação, ou se for algo mais rápido, a agilidade, a dicção das notas, né? Igual falar. Quem fala mais enrolado, quem fala com algum outro de dificuldade, né? Eu às vezes dou umas emboladas nas minhas palavras, às vezes então até uma gaguejada, mas o som vai vir sempre de outra forma. No caso do violino, é através do arco. Então precisamos ter a maior certeza possível, ter um bom direcionamento, um bom início de como segurar o arco, para que a gente tenha esse domínio, consiga ter esse controle com menos dificuldade. Não que vai ser mais fácil, mas com menos dificuldade, tá certo? Então vamos lá. Do violino. Óbvio, primeiro, sempre precisamos afinar o nosso instrumento corpo. O Zizio falou em várias palestras em algumas palestras que eu assisti, né? Acredito que em todas que ele falou sobre o assunto, ele falava. Primeiro a gente tem que afinar o instrumento corpo, que é a postura. Não adianta nada eu querer arrumar o violino se eu tô lá tudo torto, se eu estou independente se eu tô sentado, se eu tô em pé. O corpo tem que estar retinho. O ombro não é um mais alto que o outro, tá certo? Então, tendo consciência que o corpo está no lugar, tá retinho. Para eu ter certeza, eu gosto de encher o pulmão de ar, puxar o ar, soltar, porque na hora que eu encho o pulmão de ar, o meu corpo já se ajusta, tá certo? E agora, eu não vou falar de todas as partes do violino, do mesmo jeito que eu falei antes. Vai lá no Google. Nome das peças do violino, nome das partes do violino. Vai ter várias imagens, tem umas ilustradas até com o violino aberto para conhecer a alma do violino, a barra harmônica. Então eu não vou entrar nesse detalhe, vou tentar resumir um pouquinho para que a gente já posicione o violino e na próxima aula a gente já vai para os exercícios, estudos e vai ser só prático daqui para frente, tá certo? Então a gente vai precisar apenas saber de algumas partes. Eu aprendi que o nome dessa parte aqui é botão. No violino é botão, no violoncelo é o espigão, que sai uma varetinha para cá, para ele poder firmar o instrumento no chão em algum lugar. No violino não tem, então eu aprendi como botão. Já vi, não lembro aonde, alguém usou um outro nome, por isso que eu estou falando do jeito que eu aprendi. Então, na igreja, eu sempre vejo os irmãos falando fixo. Fixo. Mas é um micro afinador. Até eu aprendi como fixo, né? É um parafusinho que fica fixo, entre aspas, mas dá para tirar. Mas é micro afinador, que a gente faz uma micro afinação. Aqui as cravelhas, que a gente quando troca de corda, quem assistiu a aula da afinação e não sabia o nome das partes, eu falei lá sobre a cravelha, que se eu girar um pouquinho demais e a corda passar da afinação, eu posso arrebentar a corda porque esticou demais. Então com o micro afinador, ele faz essa micro afinação. Com o tempo, a gente tira 3 microafinadores e fica só um para ter menos metal no instrumento, ter um timbre, um som mais natural da madeira, né? Mas enfim, então, botão, queixeira. Queixeira. Aqui é o queixo, o nosso queixo é aqui na ponta. Aqui do lado é a mandíbula, ou maxilar, mas eu acho que é mandíbula. Eu vou confirmar com a minha esposa, se eu estiver errado, depois eu corrijo nos comentários. Mas é mandíbula, tá? Então não é o queixo, não foi feito para colocar o queixo aqui, colocar o violino e já torcer o pescoço. Do mesmo jeito que o arco, a mão, os dedos ficam numa posição natural, igual se eu estivesse andando na rua. Não, a gente não anda na rua assim, então eu não vou segurar o arco assim. Um punho reto, né? Eu estou tentando simular eu em pé. Vou ficar em pé. Aqui. Deixa eu ficar longe. Aqui. Meu punho. Eu não ando na rua assim, não ando assim. Mesma coisa. Ainda bem que eu fiquei em pé. Do mesmo jeito, vocês já vão entender pra cá.
Nosso punho, quando a gente está andando na rua, ele não fica assim, nem assim. Ele fica reto. Daqui a pouco vocês vão entender por que do punho esquerdo reto também. Mas a mesma coisa do arco, tá? Então, onde que eu estava? Falei do punho. Ah tá, falei da mão, né? Que os dedos ficam mais naturais. No violino também, os dedos mais naturais. A gente não anda assim na rua. Não anda com os mãos fechadas, a não ser que está se preparando para brigar. Mas vamos evitar a briga. Mas vai lá. Então, botão, queixeira, o estandarte, só para completar aqui embaixo. Por enquanto eu vou estar sem a espalheira, tá? Depois eu falo um pouquinho mais da espalheira. Instrumento corpo afinado, postura retinha. O violino, ele vem no ombro esquerdo, tá? Ele não fica aqui na frente no peito e nem lá atrás, é no ombro esquerdo. Por hora, como a gente vai trabalhar mais com exercícios de corda solta, não vai usar os dedos ainda, então eu sugiro sempre os meus alunos a segurarem o violino no corpo do instrumento aqui do lado, para facilitar o manuseio, auxiliando com a mão direita, mas mais para facilitar essa movimentação, essa transição, tá? Se for segurar aqui, até dá, mas às vezes a mão torce mais o braço, começa a gerar tensões. Então, quanto menos tensões a gente conseguir gerar nesses processos, melhor. Então, eu falo de segurar aqui, depois só passar um paninho, tirar as manchinhas do dedo e tá tudo certo, tá? Então, a gente vai trazer o violino pro ombro. Só que aqui que a gente vai ter os ajustes a serem feitos. Às vezes o violino pode ficar assim, ó. Aí, como que eu faço para ajustar isso daqui com os alunos? Uma boa referência é usar, eu falo do botão do violino. O botão do violino, eu tento alinhar ele com aquela veia que quando a gente fica bravo aqui, que ela salta, sabe? E eu esqueci o nome dessa veia também, mas todo mundo tá sabendo. Ficou bravo, essa veia aqui salta. Eu alinho o botão com essa veia. Porque se o violino ficar para frente aqui, ó, aqui tá aparecendo o botão do violino. Ou se ficar muito para trás, vai aparecer pro lado de trás, não vou conseguir ver. Mas acredito que ela deve estar por aqui. Ela está aparecendo um pouquinho. Agora, se eu alinho o botão do violino com essa veia no pescoço, está escondido. Não está mais visível, nem ali e nem aqui, né? Então, com isso eu já consigo resolver um ajuste. Esse arrumado, agora a gente vai pensar em três ajustes. Essa abertura, a altura e essa inclinação aqui, tá? Desta abertura, voltando novamente, com o corpo alinhado, da cintura para baixo está para frente e da cintura para cima está para frente, tá? Independente se eu estou sentado ou se eu estou em pé, vai ser a mesma coisa. Eu vou falando aqui sentado e provavelmente eu vou levantando, vou me afastar para ir mostrando, tá? Sentado, as minhas pernas, elas não estão juntas. Elas estão entreabertas, tendo uma distância no meu caso é de 1 palmo de distância, tá? Então, com essas pernas ali, o violino segurando aqui, ou depois aqui, vai ser praticamente igual, é só o antebraço que vai abrir mais e vai ir para lá. Não vai ter muita mudança, certo? Então, eu vou trazer o violino para dentro, não girando, não com o corpo. O violino está aqui, o botão está ali. Eu vou trazer com a mão esquerda, com esse movimento aqui do meu ombro esquerdo, vou trazer ele em direção de alinhar o meu cotovelo esquerdo com a minha coxa esquerda, com a minha perna esquerda. Não precisa 100% estar lá no meio, senão fica muito para dentro e daí incomoda. Mas ele está vindo em direção de alinhar com a minha perna esquerda, tá? Se for em pé, eu vou me afastar para mostrar em pé. Eu vou fazer o mesmo alinhamento, mas daí eu posso usar como referência o meu pé esquerdo, que é mais simples, tá? Eu falei do pé esquerdo já porque eu estou mais perto do microfone. Longe eu não sei como que ele vai captar. Cotovelo esquerdo. Alinhei com o meu pé esquerdo. Deixa eu virar mais para cá.
Cotovelo esquerdo, pé esquerdo. Não fazer isso. E também não fazer isso com o cotovelo. Ali mexeu aqui o ponteirinho como se tivesse pego o som. Então talvez só ficou um pouquinho mais baixo. Do mesmo jeito, alinhei. Eu tenho que ter consciência que o meu cotovelo esquerdo está para baixo. Eu não posso deixar ele tenso para cima. Tá? Porque às vezes acontece um cotovelo esquerdo ficar para cima, um cotovelo direito muito levantado. A gente tem que ajustar esses cotovelos também. Tá certo? Beleza, então essa abertura aqui, a gente já entendeu que é alinhando basicamente com a nossa perna esquerda. Lembrando que o corpo tem que estar alinhado da cintura para baixo com a cintura para cima. Depois, a altura não é para baixo e nem para cima. É basicamente uma linha reta com o nosso ombro. De preferência as cordas, que daí pelo menos tem uma leve tendência a ficar um pouquinho para cima, porque a gravidade vai puxar para baixo a vida toda. Então é melhor a gente tentar reequilibrar isso. E olha o ombro. O ombro não fica tenso. O ombro está retinho, tá? Tentar não deixar o ombro fazer isso aqui, nem o ombro direito e nem o ombro esquerdo. Aí, essa inclinação, ela vai ser mais resolvida com a espalheira, porque daí preenche pequenos espaços aqui embaixo, o espaço aqui atrás, que possa estar faltando. Tem gente que tem o pescoço mais comprido, tem gente que tem o pescoço mais curto. Aí esses espaços que sobram, a gente evita de erguer o ombro e evita de deitar em cima do violino, tá? Para o som do instrumento, eu concordo e prefiro sem espalheira, para ter um som mais natural do instrumento, até mesmo para eu me soltar mais com o instrumento. Porém, às vezes, os alunos têm mais dificuldade em conseguir ter essa liberdade com o instrumento sem a espalheira, porque a gente exige uma consciência corporal com um nível meio avançado para eu não tensionar, conseguir estar seguro de fazer alguns movimentos. Então a espalheira vai ser um auxílio. É um suporte, né? É um suporte, a espalheira é um suporte. Ele serve como um suporte, né? Para nós. Para preencher esse espaço. Pronto. Agora meu corpo está tranquilo. Se eu for tentar erguer meu ombro, eu vou sentir a espalheira. Daí se eu forçar, vai machucar. Se eu for forçar para baixo, vai forçar também. Tá? Espaleiras e queixeiras existem vários modelos, tá? E cada modelo foi desenvolvido praticamente para várias anatomias de corpo. Tem gente que tem um ombro mais largo, um ombro mais estreito, um ombro mais gordinho, mais magrinho. Então cada pessoa, cada corpo vai ter uma combinação de espaleira com queixeira que vai ser mais anatômica, que vai funcionar melhor. Aí para isso teria que ir testando espaleiras, modelos de queixeira, até você chegar naquilo que ficou mais confortável e que manteve uma boa postura, tá? Ah, coloquei a espalheira e tirei. Aí a espalheira vai também estabilizar o violino nisso aqui. Ele não vai ficar tão livre nesse sentido, tá certo? Beleza, então do violino aqui era isso. Isso, eu tava só tentando lembrar qual que era. Era só isso mesmo. A aula de hoje era só sobre a postura do violino. E depois com o arco, os dedinhos lá no lugar, polegar, dedo no meio, qualquer coisa reassiste a aula. Eu vou ver se eu consigo deixar nem que seja só o trecho da explicação montando os dedos, um vídeo mais curto para deixar em algum lugar, talvez um short, sei lá. Vou ver a possibilidade de só mostrar ali, mas precisava ter contexto de alguns detalhes. Aí, já antecipando para a próxima aula, a gente vai ter o cavalete e temos o espelho do violino, que é essa madeira preta, para quem não conhecer, e é aqui no meio, aqui no meio que o nosso arco vai andar sempre, e a gente chama de ponto de contato. É aqui no meio que o nosso arco vai andar, tá certo? Através da condução do braço direito, abertura e abre e fecha a articulação do cotovelo, do antebraço. Vai ser através desse movimento, tá certo? Então com isso a gente fecha essas aulas mais teóricas e vamos seguindo agora daqui para frente com aulas mais práticas e já vão preparando que a gente vai precisar trabalhar com alguma apostila aqui. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou dando os próximos passos, as direções do que a gente vai seguir daqui para frente, beleza? Nos vemos na próxima aula, fique com Deus e até mais.